Olá, você está em mais um podcast da Consciência. Meu nome é André Iboaba, sou consteladora familiar e terapeuta integrativa, e mais uma vez estou aqui com a minha companheira de podcast, Heloísa Brião. Elu, com você. Olá, eu sou a Elu, sou astróloga e terapeuta holística e hoje nós vamos falar sobre espiritualidade, xamanismo e o despertar. E a gente chamou o Caio para conversar com a gente. Caio Barduco atua com autoconhecimento e desenvolvimento humano desde 2017. Ele é pós-graduado em cuidados integrativos na Unifesp e tem diversas formações como psicanálise, PNL, regressão, cura quântica estelar. É mago do fogo, estudioso dos saberes nativos ancestrais e maestro ayahuasqueiro. Bem-vindo, Caio. Gratidão, Elu, gratidão, André, pelo convite, a oportunidade de trazer um pouquinho, né, de... Não falo nem de todo o meu conhecimento, mas é um pouquinho da minha vida, da minha história, realmente, que todo esse conhecimento entrou na minha vida e agora eu vivo disso com o que eu considero a melhor forma de se viver, de mais leveza, de mais harmonia, né? Que vem totalmente com o que a gente veio falar hoje, que é xamanismo e toda essa abertura do despertar. Gratidão mais uma vez. Gratidão, querido. Gente, mas antes eu preciso falar um pouquinho do Caio, né? Vocês sabem que eu sempre trago algo do meu convidado, quando o convidado é meu, né? O Caio, gente, ele tem 27 anos. Quando eu conheci, ele tinha 26, faz muito pouco tempo. Foi no começo desse ano que uma amiga também, formada com ele na Unifesp, me convidou para ir numa cerimônia, num ritual xamânico de ayahuasca. E fazia tempo que eu não ia, vocês sabem que eu vou pelo menos 3, 4 vezes por ano, e aí eu fui. Vamos conhecer, né? E, gente, eu já fui em vários rituais. E tem gente que eu vou que é realmente muito especial. Mas esse menino foi realmente, eu nem tenho palavras, foi uma coisa tão surpreendente, foi mesmo surpreendente ali, a amorosidade, o acolhimento e a forma de condução do ritual, que é um lugar que eu indico para qualquer pessoa que queira experimentar, né, pela primeira vez, quem nunca experimentou, quem busca lugares diferentes, né, porque é gostoso a gente também mudar de vez em quando de um lugar para outro, para conhecer a experiência nesse lugarzinho que ele tem lá em Guarulhos. Mas, Caio, eu quero que você traga, porque a gente conversou lá um pouquinho, né, e eu quero que você traga realmente isso que você disse, né, essa trajetória, né, como uma pessoa ali envolvida em, né, de um outro lugar mais científico chegou aqui, e não que não tenha, né, coisas científicas aqui que a gente sabe que tem, né, e a gente tem vários documentários sobre esses assuntos, mas eu quero que você faça essa costura para nós, sabe? Para mostrar essa jornada e esse caminhar, como isso te pegou nesse nível, nessa expansão de consciência que você traz aqui. Ok. Tem um tempo para eu contar tudo isso, porque, nossa, a história a gente consegue ficar aqui o dia inteiro falando. Não, vai, dá uma resumida aí. Não, a gente tem 1 hora para ficar aqui. Bom, primeiramente, trazendo da parte científica para essa parte mais, vou chamar de nativa mesmo, né? Que não há tanta comprovação do que os xamãs principalmente fazem. Mas é muito interessante, viu? Quando você começa a estudar, principalmente a parte da física quântica, você começa a ver que o que os xamãs fazem são cura quântica há muitos milênios já. E é como se a ciência hoje está descobrindo uma coisa que eles já sabem há muito tempo. Então, falar de xamanismo para mim é falar de física quântica. O xamanismo é como se fosse pai e mãe da física quântica, né? Então, eu era uma pessoa que, na época de escola, realmente, né, que foi quando tudo isso começou a crescer, né? Então, eu tinha meados ali 17, 18 anos. Eu era músico, sou músico desde os 12 anos, né, multi-instrumentista. E foi um momento que eu perdi totalmente a minha fé, não tinha me conectado com nenhuma religião naquela época. Tinha conhecido só o catolicismo, que é de história familiar, que a grande maioria das pessoas.
e depois minha mãe com o kardecismo, então tinha esse contato com os passes, e era algo muito interessante, porque eu não conhecia, simplesmente ia lá, saía extremamente bem, né? E depois disso aconteceu alguns fatos da minha vida, onde eu virei ateu, e eu sempre fui completamente apaixonado por física, tanto que eu queria ter feito faculdade de física, na verdade, e não das outras faculdades que eu fiz. E então, após isso, eu virei ateu e comecei a ficar simplesmente voltado à física, voltado a várias questões até chegar na física quântica. Eu falo que o livro portal para tudo isso na minha vida é o livro The Secret, né, do Segredo, que a grande maioria das pessoas conhece. E também nada é por acaso, né? A gente fala que a espiritualidade vai atuando assim de formas que a gente não tem noção. Então, o meu avô, isso em 2012, né? Então era ainda bem jovenzinho. Ele morava num sobrado e ele, no último quarto da parte superior, ele tinha uma biblioteca bem grandona lá. E eu sempre brincava, mas nunca tive interesse por livro. E de repente, criança, fui lá e vi um livro assim, só pela partezinha do lado, né? Eu falei, vô, posso ficar com esse livro aqui? Ele pode. Aí levei para casa, nunca li. Quando foi nessa época da física quântica e tudo mais, eu vi aquele livro lá de novo, guardado no meu quarto. E eu, nossa, eu vou ler esse livro, não sei por quê. E era o The Secret. Então ele começou a abrir essa noção de conexão com Deus, onde Deus é o universo, Deus é tudo. E nunca consegui entender, quando era mais jovem, como Deus é tudo. Tinha aquela noção antiga de que Deus é uma pessoa, né? Como que ele está ao mesmo tempo com todas as pessoas em todos os lugares. E quando o The Secret trouxe essa noção de universo, para mim começou a fazer o primeiro sentido. Acho que a virada de chave inicial, né? E aí depois disso, em 2015, que eu tinha 20 anos, eu conheci a Umbanda. Assim que eu conheci a Umbanda, eu me conectei muito com tanto a parte ancestral quanto com a minha infância, que eu fiquei anos na capoeira. Então, essa raiz africana, quando eu ouvi os primeiros tambores, começou a abrir essa conexão. Um mês depois disso, eu conheci a medicina da ayahuasca, numa cerimônia universalista, que era Santo Daime, Umbanda e hinduísmo, em uma cerimônia. E aí, depois dessa primeira vez, eu nunca mais parei. Então, eu fiquei 6 meses como, vamos dizer, participante, né? E aí, depois, a casa onde eu frequentava na Umbanda começou a abrir os seus próprios rituais. E aí, eu comecei a ser guardião. Então, cada casa de ayahuasca tem um nome para determinar as pessoas que dão esse apoio: guardião, fiscal, apoiador e outros nomes. Então, eu comecei a ser apoiador daquela casa. Depois de 1, 2 anos, um outro irmão dessa mesma casa abriu a casa dele. E um outro irmão abriu também a casa dele. E eu sempre gostei de auxiliar esse crescimento, incentivar as pessoas a se melhorar, a crescer, a construir o que tem sentido para ela, né? Então, eu comecei a ser guardião dessas 2 casas. Então, por exemplo, tinha um final de semana, tinha uma cerimônia na sexta, uma no sábado e uma no domingo. Uma na sexta, uma no sábado e no domingo. E muitas pessoas, principalmente da família, falavam: Caio, mas você não acha que você está abusando? Não é vício? Você não está fugindo de alguma coisa? Eu falei: ó, cada vez que eu vou, eu me sinto cada vez melhor. Eu não sinto falta de tomar ayahuasca, então eu não estou viciado. Se eu quiser parar, tranquilo. E toda vez que eu estou consagrando, a minha espiritualidade fala: continue, continue, continue. Tá bom, então vou continuar, confiando mesmo nessa frequência de luz, né? Até chegar um certo momento onde eles falaram que era o momento de eu abrir o espaço. E para mim foi um momento muito interessante, porque eu sei a responsabilidade que é você conduzir uma cerimônia de ayahuasca, assim como qualquer tipo de cerimônia mais espiritual, mas a ayahuasca, principalmente, onde as pessoas demonstram toda essa vulnerabilidade, todas as questões inconscientes que estão ali guardadas, que a pessoa não tem noção,
e que a gente precisa ter uma boa condução nesse sentido, né? Existe muita responsabilidade. E eu sempre, digamos, a minha vida inteira eu ouvi que eu era responsável. Mas eu sempre neguei essa... mas é muito delicado, melhor não, e tudo mais. Então, tudo começou quando eu fui ser entrevistado pela TV Guarulhos, né? Então, é uma TV que existe aqui internamente em Guarulhos, onde eu fui falar sobre regressão e eu saí de lá, foi a minha primeira entrevista. Então você sai, nossa, meu Deus, como estou sendo reconhecido, né? As pessoas veem o meu trabalho. E aí, aquela ideia de abrir um espaço veio totalmente em prática. Aí eu chamei um grande amigo meu que é constelador e falei, ó, vamos fazer uma sociedade? A gente aluga um espacinho com umas 3 salas, você atende constelação, eu com terapia e a gente vai tocar no barco. Não, vamos fazer, tudo bem. Aí o filho dele também estava se formando em constelação, a minha mãe estava se formando também em psicanálise e a gente fez, digamos, uma sociedade familiar ali, né? Então ficou nós 4. E aí nós fomos fazer a primeira reunião. Quando a gente foi fazer a primeira reunião, nós sentimos de conectar com o nosso sagrado para trazer a bênção naquele momento, né? Então, antes de acender uma vela ali para poder conectar aquele momento, consagrar aquele momento, a gente tomou a medicina do rapé. Daqui a pouco eu posso falar um pouquinho sobre o rapé também. E no momento que a gente tomou o rapé, até então a gente tinha falado que não teria ayahuasca, mas quando eu tomei a medicina, abriu a visão de uma consagração, as pessoas com colchonete e tudo, e a gente conduzindo. E eu comecei a minha fala falando que, ó, vai ter ayahuasca. Tem que ser um espaço que a gente vai consagrar ayahuasca. E aí nós fizemos 7 cerimônias de abertura das egrégoras, de tudo que a gente queria trabalhar, de tudo que a gente queria emanar. Na primeira cerimônia, aconteceu algo espetacular demais, onde eu me conectei com um ser das estrelas, que estava falando que essa era uma missão que eu vim também, de poder trazer luz, trazer consciência para as pessoas, para cada vez mais a manifestação da 5ª dimensão estar aqui presente nesse plano. E aí já viram aquele filme do Adam Sandler, Clique? Então ele pega lá o controle, né? E ele começou a passar várias cenas da minha vida onde eu estava terceirizando a minha missão. Então essas 2 pessoas que eu falei que abriram as suas casas, eu chegava nela e falava, não, abre a sua casa, é isso mesmo, vai ser muito bom, eu te ajudo. E era para eu estar fazendo. Não que não fosse a missão dessa pessoa, mas também era minha. E eu só deixava para o outro. O outro a mesma coisa, não, eu te ajudo. Teve um outro irmão que ele não abriu a casa dele, mas eu ficava, nossa, por que você não conduz o ritual aqui? Olha que espaço legal que você tem. E eu sempre negando isso pela responsabilidade. E hoje, como é engraçado, eu falo que para mim é como se eu não tivesse responsabilidade. Para mim, conduzir uma cerimônia é como se fosse uma brincadeira. Brincadeira no sentido de brincar como criança, de trazer toda a espontaneidade e a inocência, de não aquela preocupação, porque se eu estou preocupado daquele peso, da responsabilidade, existe muita resistência, é muito ego, é muito querer ser de uma certa forma. Quando você traz com pura amorosidade, com a leveza, com o cuidado, que é exatamente o que a gente tenta viver todos os dias, né? Então é uma abertura do que nós somos e não simplesmente do que eu quero, tem que ser assim. Então essa condução começou a ser criada dessa forma. E como eu vejo essa parte espiritual também muito conectada com a questão de negócio, quando a gente olha como uma empresa, né? Então, eu fui durante uns 3, 4 anos em certas específicas cerimônias. Então, a condução era de uma certa forma, o cuidado era de uma certa forma, umas tinham silêncio na cerimônia, outras não tinham silêncio na cerimônia, então vários tipos de cerimônia de ayahuasca. E aí, quando eu comecei com esse intento de abrir o Espaço Nova Vida, eu comecei a ir em várias cerimônias
de alguns irmãos que eu não tinha ido, de pessoas que eram casas que são muito conhecidas, cerimônia indígena, cerimônia Santo Daime. E aí eu comecei a ir, só que não mais como participante. Eu tinha esse olhar de, nossa, olha, eles cuidam dessa forma, eles firmam a casa dessa forma, como que eles fazem na questão do banheiro, como que faz cada parte, né? Então eu fiz literalmente como um empresário faz. Ele vai em outras empresas, digamos, nas concorrências, para pegar o que eles têm de melhor para poder proporcionar. E depois disso, o resultado foi maravilhoso, né? Então, a principal característica do Espaço Nova Vida hoje é uma casa de profundo acolhimento. Desde quando você chega, durante a cerimônia, até o momento de você ir embora. Então, o que isso proporciona para as pessoas, além de uma segurança gigantesca em estar podendo consagrar, ele se permite cada vez mais ser ele mesmo sem as máscaras, que é ser vulnerável, que é, dentro do xamanismo, exercer o seu poder pessoal. E eu vejo que não tem como despertar de verdade se a gente não se permite ser nós mesmos. Essa é, para mim, é o maior despertar, é tirar todas as cascas do que a gente acha que tem que ser, que a sociedade quer que seja, o que a minha família, tudo, e simplesmente ser livre para ser você, né? Então, toda essa conexão que eu trouxe da minha história com essa parte científica especificamente, hoje eu vejo como um resultado ainda mais profundo, com comprovações científicas dentro dos cuidados integrativos. Eu fiz a minha tese baseado no xamanismo e o despertar, onde eu trouxe um pouco da frequência do tambor como uma ferramenta de promoção de saúde, né? Então, hoje, dentro do que a ciência nos permite, nos embasamentos teóricos, a gente consegue trazer muitas comprovações. E o mais fantástico que a Unifesp nos proporcionou, ao meu ver, é que você pode começar a trazer alguns métodos de pesquisa e abertura que a ciência às vezes não tem hoje, né? Então, às vezes pode ser literalmente uma sementinha para outras pesquisas que ainda virão, baseadas nessas pesquisas que ainda, vamos dizer que são um pouco rasas, né? Que são só a abertura. Mas tanto o conhecimento que existe, que é o conhecimento empírico, que não tem comprovação, mas traz um bem-estar gigantesco a todas as pessoas, né? E aí eu ainda vejo muitas pessoas que ficam muito nesse material. Dá um exemplo, né? O benzimento. O benzimento não é comprovado cientificamente, então eu não vou fazer o benzimento. Mas aí você vê uma outra pessoa passando pelo benzimento e ficando, nossa, estou num bem-estar gigantesco, como isso foi maravilhoso para mim. Então, nossa, precisa de comprovação científica para falar que é bom, que te faz bem? Imagina há 500 anos atrás, que não tinha comprovação científica, e aí a gente faz como? Pensar que é uma forma da gente, sem perceber, buscar um pertencimento, né? Se tem uma comprovação, então eu posso me sentir à vontade para pertencer a essa técnica, né? A esse momento. E, na verdade, é uma ilusão, né? Que o pertencimento está dentro da gente, assim. Então, às vezes, muitas vezes funciona para uma pessoa uma coisa científica, né? Comprovado, não funciona para você, assim. Né? Não funciona para todo mundo só porque funcionou para uma pessoa. Isso vale para a parte espiritualista, mas vale também para a ciência, né? Assim, parece que todo mundo vai ter o mesmo resultado, a gente sabe que não é assim, quando vai olhar as comprovações, né? As comprovações, as pesquisas, enfim, não é igual para todo mundo. Depende da perspectiva, né? Então, confiar na nossa perspectiva faz toda a diferença. E quando você fala sobre o despertar, me vem muito como esse termo está meio que mal falado, assim, lá fora, não sei se vocês estão acompanhando, está tendo muita polêmica, assim, em relação aos jovens que querem falar sobre sustentabilidade, né, querem falar sobre o nosso contato com a natureza, e questionam grandes organizações, e aí eles são chamados de awoke, né, tipo, despertos. E aí eu acho muito engraçado usar esse termo, dos despertos, para isso, e tem muita gente falando mal, e isso se mistura, né, com vamos atrapalhar essa ideia de despertar. É quase isso para mim, assim, quase uma conspiração, né? Porque é como se simplesmente o fato dos jovens estarem questionando, né, a realidade que eles estão, necessariamente eles estão criando uma moda, né? É uma modinha a sustentabilidade, é uma modinha questionar o governo vigente, né? E é interessante pensar, assim, o quanto que, na verdade, quando a gente desperta, a gente tem essa tendência desperta, né? A gente, na verdade, tem sempre uma
um momento de ruptura ali em que muitas pessoas começam a questionar o que está acontecendo com essa pessoa, né? Quem é essa pessoa? Mas você não... Eu escuto muitas pessoas que eu atendo falando, porque eu bebia todas, não bebo mais, né? Ou simplesmente estou mais em casa. Um exemplo. E isso gera um choque ali, né? E parece que a pessoa necessariamente está rejeitando aquilo que está sendo proposto ao redor dela, né? O coletivo antigo, os grupos antigos. E não, ela simplesmente está escolhendo um caminho de alma ali, né? Um caminho que a alma dela precisa. Naquele momento ela não quer aquilo, ela está seguindo um outro desejo, né? Uma outra sensação de alma naquele momento. Então é bem interessante esse processo de passagem. Para mim é sempre um ritual importante, né? A pessoa ter um momento ali de não fugir também dos questionamentos dos amigos, sabe? Do que está acontecendo com esse momento espiritualista, porque é uma chave que vira. E é isso, às vezes virou e você fala, nunca mais vai ser igual. Depois que eu li esse livro, nunca mais vai ser igual. E você leva isso para tudo. E você vira até meio chato, assim, você viu o livro tal? Não. Né? Então, é bem interessante esse momento da passagem de explicar, não, eu li um livro tal e me fez pensar, me fez sentir, né? Que, assim, lógico que isso pode acontecer num ritual, mas pode acontecer num ritual dentro de casa, né? Num ritual... A qualquer momento, a qualquer né? momento, exato. Eu vou até gostaria de contar um caso de um grande amigo meu, né? Desde a época de banda, ele estudou comigo também. E ele fez a primeira consagração na semana retrasada, eu acho. Aí ele fez a consagração e aí ele me encontrou e aí começou a contar como que foi a experiência dele. Mas ele falou, Caio, eu só quero ficar olhando a lua, o sol, ouvir os pássaros. E tem muitos amigos meus que eu não consigo mais ficar perto, que me dá raiva e tudo mais. Me dá um sentimento negativo. E eu tô ficando irritado com muito mais facilidade, porque isso já não cabe mais para mim, né? Eu falei, então, foi a primeira consagração. E é legal você se conectar, entender, porque você está entrando mais na sua parte natural. Porém, eu costumo falar que o despertar não é nada mais do que estar com a consciência. Então, é perceber essa inconsciência querendo exercer o controle, trazer os padrões, né? Então, dar o exemplo do que ele passou, né? Então, eu estava num lugar e comecei a ter raiva e eu saí de lá. Então, muitos momentos você vai precisar passar por esse local, passar por essa situação. Mas você precisa entender e perceber da onde está vindo a raiva, né? Então, começa, acho que, um processo de resgate muito grande. Porque se esse despertar é para trazer uma liberdade do ser, né, de você poder ser quem você é, claro que você pode escolher que lugar você vai estar ou não, mas é você estar ali em um local percebendo que às vezes você precisa exercer um papel. Então, a maioria das pessoas acham que trabalhar com espiritualidade, trabalhar mais desperto é ser terapeuta, é ser pai de santo, é ser xamã. E não, você pode trabalhar no banco, trabalhar como pedreiro, trabalhar em qualquer lugar e estar desperto. Porque não é nada mais do que estar acordado ali naquele momento, né? Então, você perceber cada vez mais as questões dos padrões e ir se libertando disso e entendendo, nossa, pera, eu tô aqui com essa pessoa, tá vindo a raiva. Então, em vez de você fugir, porque isso vai depois somatizar ou trazer ainda mais intensamente essa energia, você, pera, tá vindo raiva por quê? Por que eu tô sentindo? O que tá me tocando que tá trazendo a raiva nesse momento? E tal coisa, então é um padrão porque o jeito que ele fala me incomoda. Mas por que me incomoda? Então começa vários questionamentos internos, né, que vão trazendo uma luz, literalmente a gente está tirando tanta coisa e você começa a ser mais pleno, principalmente, né, de ter mais clareza. Acho que a palavra clareza é fundamental nesse processo do despertar. Acho que é a velha questão do espelho, né? E assim, as pessoas, eu já ouvi muita gente falando mal, tô cansada de ouvir essa coisa do espelho. Gente, mas é uma realidade, né? Porque se o outro me incomoda, e é difícil para a gente, até nós terapeutas, né? As pessoas nos incomodam também, né? E a gente se trabalha, né? A gente só tem esse lugar de por que eu estou julgando esse ser, né? Por que essa situação está me incomodando?
Então, o que está dentro de mim que está reverberando? Porque tem né, você ressoa ali, né? Você está ressoando com aquilo em algum grau. Pode ser inconsciente, pode ser um padrão totalmente inconsciente, pode ser uma situação passada, né? Pode ser que essa pessoa pareça com algo que aconteceu na sua vida, ali com seu pai, com a sua mãe, com... Então, assim, é o que você falou, a gente vai questionando e vai entrando para dentro. Mas é isso, é não fugir, né, Caio? E geralmente e tomar essa autorresponsabilidade de que eu sou responsável por tudo ao meu redor, até pela raiva que eu estou sentindo pelo outro, né? Não é o outro que está me fazendo sentir raiva, é algo dentro de mim que faz essa raiva despertar em relação a essa pessoa. Essa pessoa está sendo... Na constelação, a gente fala muito isso, né? Todos os problemas que nos acontecem, as pessoas que nos irritam, elas são um presente para nós olharmos para nós, porque tudo parte de mim, né? Então, é por aí mesmo. É muito interessante quando a gente toma essa consciência, né? Porque a gente fica se auto-observando o tempo todo e tentando mudar esse padrão em nós mesmos, né? Dentro da parte espiritualista quântica, a gente fala que quando nós estamos para encarnar, né? Então, nós somos o divino que vamos se manifestar aqui de uma forma que nós vamos esquecer que somos esse divino para ter grandes experiências para vir esse despertar e relembrarmos que somos esse divino, né? Então, nós estamos lá no plano espiritual, reunidos junto com a família e os amigos, e todos somos assinaturas quânticas, né? E aí eu falo para minha mãe, ó, eu vou ser muito rebelde para poder te despertar tal coisa e tal coisa e tal coisa. Tudo bem? Não, tudo bem. E eu, como sua mãe, eu vou impedir que você faça muitas coisas para você poder se rebelar e aí você descobrir a espiritualidade e você despertar, por exemplo. Ah, e uma ex-namorada, ó, eu vou te trair para você começar a valorizar você mesmo e não as relações e ter esse apego. Então, quando a gente tem realmente essa observação dos espelhos, é justamente isso que acontece. E essa questão dos espelhos, eu falo que está sendo muito lindo essa fase de vida terapêutica que nós estamos vivendo hoje, porque todas, literalmente quase todas as ferramentas são xamânicas. São muito antigas, né? Então, a questão do espelhamento é uma tradição xamânica muito antiga, onde os xamãs andavam com bolsas penduradas com espelhos para sempre relembrar de que as outras pessoas são espelhos e qualquer coisa que há de negativo em uma pessoa e só vai me incomodar porque existe dentro de mim, né? No curso de Reiki que eu ministro aqui no espaço, eu falo a mesma coisa, de só vai te tocar se aquela coisa estiver cheia no seu coração. E é uma coisa que eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de perceber, né? Porque o padrão de vitimismo hoje é muito grande, o padrão de colocar a culpa sempre no outro também é muito grande. E falar de autorresponsabilidade, para muitas pessoas, é como se eu estivesse cometendo um crime. Não, mas o outro é responsável sim, porque ele faz tal coisa. Mas você não está naquela situação? Você não escolheu morar nessa casa, né? Ah, tá acontecendo uma chuva, tá caindo um granizo aqui, tá acabando com o meu teto, mas você tem controle da chuva? Você não tem controle. Você escolheu morar nessa casa? Você escolheu proteger de uma forma mais resistente? Eu sei que a gente não sabe tudo que vai acontecer, mas a aceitação é a base para essa libertação, né? Seja do amor próprio, seja de qualquer condição emocional negativa que nós temos, a aceitação é a base disso. Então, quando a gente enxerga como espelho, acho que tudo fica muito mais fácil. Nossa, pera, eu estou com raiva, essa pessoa está me deixando com raiva. Mas por quê? Porque ela fala muito palavrão. Então, eu aprendi que falar palavrão é algo negativo, mas é só um palavrão. E é a pessoa que está falando, não está envolvendo eu. Então, por que eu fico irritado? E aí eu começo sempre a viagem é para dentro, né? A saída é para dentro. Sim, eu acho interessante tudo que você está trazendo, porque eu fico lembrando assim, muito da questão dos mapas, né? E aí, no caso do mapa kármico, muitas vezes a gente observa ali, porque fulano é meu karma, nananã. E pela perspectiva do mapa kármico, o karma, na verdade, é um aprendizado mesmo, é alguma sequência de algo que você plantou, não necessariamente é uma punição, né?
E aí, às vezes você pega mapas que você fala, não, na verdade, vocês tiveram uma memória, talvez ali em outras existências, mas não necessariamente vocês têm que acontecer dessa forma nessa vida. Você vê pelos mapas essa sintonia. Mas a grande questão é que a pessoa pode escolher, sim, ali, tipo, eu vou ser, vamos supor, alguém que vai te ofender naquele momento, né? Eu tô com muita raiva de você, eu posso chegar e ser a pessoa que vai te mostrar que você está fazendo algo que é agressivo para o ambiente, sendo agressiva com você e te condicionando a ser uma grossa, por exemplo, a falar. Ou eu posso escolher não entrar nessa sintonia e falar, não vou reforçar esse condicionamento dessa pessoa, né? Então é muito interessante pensar que a gente tem medo, às vezes, né, de falar, então se a minha responsabilidade é em tudo, então quem faz algo muito ruim, né, algo que está, assim, até descumprindo a lei, necessariamente não vai ser punido, necessariamente não tem responsabilidade, não é isso, né, que a gente fala. É observar realmente, assim, qual é a minha responsabilidade nessa equação, e ok, se essa pessoa está ali respondendo a isso e de uma forma violenta, de uma forma que está descobrindo a lei, ela vai também sofrer as consequências disso, né, faz parte. Mas a gente tem que entender por que isso chegou até nós, para essa aceitação acontecer, né? Olhar para isso é muito importante, não ficar só no trauma mesmo, no choque, né? Eu falo de trauma em todos os sentidos, assim, né? De simplesmente alguém ter te chamado de burra pode gerar, assim, um trauma, dependendo da idade, né? Então, mas é interessante isso dos mapas kármicos, porque eu vejo essa tendência, né? Das pessoas ficarem, porque fulano teve um karma comigo, ele me matou em outra existência, e lá, 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 lá. Respira, respira fundo, você está em outra existência agora. Ok, que isso aconteceu ali, mas o que você veio aprender? O que você aprendeu com isso? O que é daqui para frente? Não é ficar culpando e falando porque na outra vida aconteceu. Não, né? Aconteceu. Uma energia foi gerada, uma energia. Aconteceu aquela energia para que você chegasse até aqui. Né? Então, é importante esse equilíbrio sempre, né? Dentro da espiritualidade mesmo, de olhar para certos acontecimentos como teve um combinado de alma, mas eu tenho uma responsabilidade ainda assim, né? Com isso, com essa pessoa, enfim, com o que está sendo desenvolvido. E lembrar que você tem, como você falou, a liberdade de escolha. Porque eu vejo eu atendo muitas pessoas que às vezes falam, não, eu tenho alguma coisa, é de outras vidas, Caio. Porque a pessoa fica vindo e ela aparece na minha vida e depois some e eu sofro, e depois ela volta, fica tudo bem, aí ela vai embora, mas é uma paixão, é um amor. O que nessa pessoa? Espelhamento, né? Então, pensa nessa pessoa, tira a pessoa da frente e fica com a ideia que ela representa. O que te faz você querer ficar ali com ela? Porque você está sofrendo por causa dessa falta, mas o que está te preenchendo que você não consegue largar a ideia dessa pessoa? Não é isso que está faltando na sua vida? Às vezes mais liberdade de poder sair, fazer várias coisas, enquanto você está ali no seu casulo, que casa, trabalho, trabalho, casa, casa, trabalho, trabalho, casa, não sai disso, enquanto essa pessoa representa essa liberdade de viajar, de fazer coisas que você não está acostumado. Porém, mesmo sendo algo kármico de outras vidas e tudo mais, você quer ficar com essa pessoa? Não quero. Então, você tem escolha. Acho que o mais importante é lembrar que as pessoas têm escolha, porque quem busca esse lado dentro da regressão, da parte kármica, elas muitas vezes buscam justificativas para poder aceitar a realidade que tem. Como, por exemplo, meu marido me trai. Eu fiz uma regressão e eu vi que eu traía muito ele. Então eu vou permanecer nesse relacionamento que eu preciso pagar por isso. Você está escolhendo sofrer. Você não precisa passar por isso. Sim. Você entende, você liberta, mas escolha o que é melhor para você. E quantas vezes assim eu vejo nos mapas que é um padrão, é uma frequência energética ali, vamos supor, de liberdade, que pode vir com um acidente, pode vir com a sua casa, às vezes o dono da casa pede para você sair mais cedo, e muitas vezes a pessoa toma a escolha de não aguento mais essa casa, estou saindo dela e vou para outro lugar, né? Então, pensar que tem essa vibração ali, a gente pode sintonizar e entender qual é a experiência que precisa ser aprendida naquele momento, né? Não como uma punição de um astro, do cosmos, da espiritualidade, mas como um processo evolutivo de alma, né? Que eu acho que essa é a grande...
é o grande despertar para mim foi essa virada, assim, né? Quando eu li os livros e tal, esse processo já é um processo evolutivo de alma. Então, respira. Respira que eu estou evoluindo. Todo dia, como é que eu estou evoluindo aqui nesse negócio? Porque, olha, não é possível. E aí, só para complementar, meninas, isso tudo que vocês estão trazendo, que é um assunto que eu amo demais, eu tenho um livro também, Caio, que foi um grande divisor de água, foi bem na mesma época do The Secret que eu li, mas foi em 2005, que é Conversando com Deus. E vai muito de encontro a tudo isso que a gente está falando, porque dentro do livro nossa, me trouxe tanta coisa, porque eu nunca fui religiosa, eu também fui muito assim, passava pelas religiões e não enquadrava, não me ajeitava ali, né? E esse livro me trouxe essa consciência maior de universo e de tudo mais. E ali ele fala assim, não lembro se eu já falei isso aqui em algum podcast, gente, se vocês que ouvem a gente, desculpa se eu vou repetir a história, mas ele fala assim, que são várias, né, nós somos as centelhas, né, divinas, e que a gente vem para uma experiência no planeta Terra, porque é só num corpo físico que a gente tem condições de experimentar, né? E ali uma alma, né, vamos dizer assim, um espírito, falou assim, eu quero então entender o perdão, porque eu não entendo o perdão, porque ele, né, a consciência maior é só amor. E aí uma alma que já tinha vindo aqui várias vezes falou, olha, de perdão é difícil, né? Vai com o mais fácil, né? E ele, não, mas eu quero experimentar o perdão. Ó, tem certeza? Tenho, então tá bom. Então eu vou descer com você, só que você vai ter que me perdoar. E aí você imagina, né? Quantas situações na nossa vida, né? De coisas, vou falar de coisas graves, né? A gente pode passar, né? Por exemplo, sei lá, um carro com alguém alcoolizado, passar um sinal vermelho e matar seu filho, né? Que acontece. Quantos, né? Nesse tipo de coisas mais graves, qual o poder que a gente tem realmente de olhar para esse ser e falar, tá tudo bem, foi como tinha de ser, né? As pessoas, é difícil entrar nesse lugar da aceitação, e eu te falo isso como mãe, né? Eu falo assim, é difícil, é um lugar muito difícil, mas a gente vem nesse lugar mesmo, de entender que somos todos um mesmo, né? E de que todos viemos conectados por alguma razão, e a constelação traz isso de uma forma tão bonita, né? Começando ali pelo sistema familiar, e depois ela vai expandindo, né? E a gente percebe de um lugar que ela começa ali no micro, na sua família, e quando você vê, você começa a perceber essa conexão com um todo, né? Porque quando eu me encontro ali no meu sistema, no meu lugar, eu reverbero não só para a minha família, mas eu reverbero para o vizinho, como a Ilu trouxe essa questão, quando a gente vira essa chavinha, que a gente quer ser um pouquinho diferente, né, do que o nosso entorno é, a gente começa a olhar, questionar e ver, bom, e aí é o que você falou também, né, tipo, é não sair correndo do amigo que te irrita, né, é levar uma palavra ali. Eu falo que quando eu fiz essa virada, hoje eu tenho 2 ambientes que eu vivo, né? O meu ambiente mais terapêutico e o meu ambiente anterior, que eu amo, meus amigos, mesmo aqueles que me acham a louca do rolê, né? A André é a louca, né? A André só fala de ET, toma ayahuasca, né? Faz constelação, tipo, tenho amigos assim, mas que eu amo, né? E que eles são meus amorzinhos do mesmo jeito. E tem aqueles que escutam, né? E você vai plantando a sementinha. Então, só para fechar aí o que vocês falaram. Isso que você falou da questão do perdão, tem um vídeo de uma casa de Santo Daime lá no norte, né? Não sei se é Roraima, Rondônia, para aqueles lados lá. Essa casa de Santo Daime começou um projeto muito bonito de fazer cerimônias para presidiários. Então, eles conseguiram uma licença lá no presídio para poder levar esses presidiários dentro lá da cerimônia e fazer uma consagração só para eles, não sei se é uma vez por mês, algo do tipo. E pegaram um relato tanto dos presidiários quanto dos pais, mães, das pessoas que, por exemplo, eles cometeram assassinato, algum crime, coisa do tipo. E você vê exatamente isso que você falou sobre essa questão do perdão.
pessoas falando que não entende por que estão fazendo isso, essas pessoas mereciam ficar no fundo da cova lá, escondidos, sem contato com ninguém, enquanto outros, aí falava lá embaixo, por exemplo, perdeu o filho em assassinato. Às vezes falando, não, que seja uma saída mesmo para essa pessoa, que encontre a luz, que seja uma pessoa melhor, né? Isso tudo tem a ver com a questão que a gente fala, né, sobre dimensões, né, a vibração de cada pessoa dentro dessa parte dimensional, é muito do que consegue enxergar, né? Então, frequência de perdão é algo muito alto. Então, quando você se conecta, você começa a enxergar literalmente o mundo de outra forma, com uma leveza muito maior, né? E é muito importante também salientar aqui que isso não faz de ninguém melhor do que ninguém, né? Porque tem a fase da salvação, né? Assim, Isso. nossa, não, eu vou levar esse conhecimento para as pessoas. Às vezes eu escuto assim, Lu, como é que eu explico astrologia? Porque fulano não acredita. Eu não vou explicar nada. Fulano não acredita. Por que você vai falar de astrologia para fulano? Sim. Porque tem que fazer o mapa. Não tem que fazer o mapa. Eu falo, não tem, ele não precisa, ele não se conectou. E eu percebo muita gente fazendo isso com os rituais de xamanismo, né? Assim, em rodas de amigos, a pressão, assim, tem que ir, tem que ir, tem que ir. Você precisa consagrar ayahuasca, vai mudar sua vida. Senão... E eu fico, é legal, lógico, saber a experiência dos amigos, mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque é isso, às vezes você está num ciclo muito diferente, você não está aberto para aquilo, a sua perspectiva, as suas necessidades são outras, às vezes a sua necessidade é ir para academia mesmo, né? Assim, Sim. É olhar para o corpo, e se você sai disso meio que na marra, puxado, não é a mesma coisa que isso que aconteceu com você, de puxar o livro do segredo, né? O meu tio me dava vários livros, assim, não do segredo, mas tipo do segredo, e eu deixava, eu falava, tá, legal, acho que já tinha a intuição,zinha ali, né, do tio espírita, e aí teve um dia que eu falei, vou ler, e foi no momento que eu precisava muito ler, de virada, assim, né, eu li o Lei da Atração, da Cristina Cai, e aí isso me fez nossa, naquele momento que eu precisava. Se o meu tio talvez tivesse insistido muito para eu ler, há 5 anos antes, talvez teria tido outra, né? Não teria mexido como mexeu. Sim. Então é importante a gente também se colocar eu não sou o salvador de ninguém, o mestre de ninguém, eu estou aqui só como uma ferramenta. Se alguém precisar, eu posso orientar, né? Assim, posso dar um toque ali, contar minha experiência. Sim. Acho que isso é perfeito de ser falado, porque esse quesito de salvador, para os terapeutas é uma coisa que consideram um veneno, né? E a sociedade hoje cada vez mais vive nessa salvação, querendo ser o salvador de todo mundo, de todos. E quando a gente traz essa forma, é uma questão mais uma vez, desse mundo do ego, né? De querendo ser reconhecido, querendo esse título. Então, quando a gente fala de despertar, né? Principalmente conectando a questão do xamanismo, viver literalmente conforme a natureza. Mas o que é viver conforme a natureza? É você olhar para uma árvore, para o sol, para as estrelas, para o vento, para a terra, e começar a aprender com ela. Mas como aprender? As pessoas acham que, por exemplo, eu vou pegar o cachimbo e vou receber toda a informação do universo inteiro. Pode ser, pode até ser que você consiga, mas é você observar esses elementos e ver, eles são exatamente o que eles são, a forma natural. Então, quem precisa de uma erva para fazer um chá, para fazer um banho, vai até uma planta, pega tudo, e a planta está lá. Quando a gente começa a olhar para toda a natureza e começa a agir conforme a natureza, que somos seres naturais, a gente começa a ver também que eu estou aqui presente, consciente, para servir a algo maior, a mim, a todas as pessoas. Então, quem tem que vir no meu ritual de ayahuasca vai vir, vai tocar lá, né? Como a Andréia do nada falou, eu vou lá no Caio, tive indicação, em vez de eu ficar convocando Deus e o mundo, traz muito mais uma questão de necessidade, de querer, eu quero prover, eu quero mostrar o quanto eu me formei, eu preciso fazer tudo isso e as pessoas precisam ver. Não, eu estou aqui, quem tiver que tomar medicina vai tomar, quem quiser vir passar por terapia, vem, né? Claro que eu vou divulgar o meu trabalho, que é uma parte fundamental, né, das pessoas conhecerem hoje, mas sem pressão, sempre com leveza, com amorosidade. Na própria cerimônia, né, a gente fala que ninguém é forçado a nada, ninguém é obrigado a nada.
Então, eu costumo, né, servindo pouco, servindo conforme a pessoa sente, né? Então, Caio, pode encher o copo. Vamos lá. Não, dá só um pouquinho para eu poder manter. Tudo bem. Porque se eu fico forçando a situação, pode ser muito desconfortável. Eu vou estar passando pelo que a pessoa sente, né? Então, quando a gente trabalha e vive com esse respeito sempre pelo outro, porque quando você quer empurrar a goela abaixo, né, a palavra da astrologia, você não está respeitando o outro, né? Então, acho que tudo isso começa a convergir de uma forma que vai ficando mais claro todas essas questões e o quanto elas se conectam para a gente exercer essa leveza de poder ser realmente quem nós somos, né? É isso mesmo, Caio. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, por favor, querido. Vamos aprofundar um pouquinho aí na ayahuasca, que eu acho que traz um pouco aí o que você quiser, que você acha que pode levar as pessoas a quererem pesquisar um pouco mais, a conhecer um pouco mais, né? Para compreender esse universo que eu percebo assim, eu não sou eu tomo, mas eu não sou uma estudiosa, digamos assim. Eu acho incrível as experiências, eu falo para todo mundo, as minhas experiências sempre foram incríveis. Já passei mal, já vomitei, já, normal, né? Já a gente tem essas limpezas que são bem interessantes, mas nada que me faça. Eu falo assim, eu nunca. Porque as pessoas têm tanto medo. Eu falo, gente, eu nunca tive uma experiência ruim, né? Posso já ter. O máximo do ruim, entre aspas, é um vômito, que às vezes acontece. Não foram todos, mas acontece. Eu falei assim, porque no final, independente de tudo que aconteceu ali, as mirações, seja o que for, quando você, né, quando amanhece ali, depois de um ritual, você fala, você fica num estado de êxtase eu fico domingo ali, né, que geralmente eu vou no sábado à noite, né, eu chego domingo e falo, eu só quero ficar quietinha, é isso, contemplando o agora, né? Que é esse despertar, né? É o estar presente no aqui e agora, né? Mas de um outro lugar, de um lugar de dentro mesmo. É o que eu sinto, né? A ayahuasca te leva para dentro, não tem fantasmas, né? Não tem monstros. É uma conversa você com você, né? Apesar de vir coisas às vezes que a gente não compreenda muito, eu vejo muitos símbolos sagrados, né, que vai além da minha compreensão nesse corpo, é algo que eu sinto o amor, sabe, da planta, da mamacita, né? Eu sinto esse amor, eu sinto que é algo que acolhe, que não é algo que vem te apontar, você é mal, você é raivosa, você, sei lá, qualquer coisa que a pessoa acha que ela é, né? Eu sinto esse abraço do acolhimento da mamacita, né? Que a gente tem esse hábito de chamar plantas de mamãezinha. Então, assim, eu queria que você trouxesse um pouco do seu conhecimento, realmente, né? Por ser um maestro aí da ayahuasca, para o nosso telespectador conseguir entender um pouquinho mais. Primeiramente, eu gosto de deixar claro a todos que ninguém passa mal na ayahuasca. Vomitar, fazer limpeza, passar por processos um pouco mais delicados, tudo isso é passar bem. Porque, primeiro, quando você está fazendo uma limpeza, é muito fácil de entender. Quando você está limpando a sua casa, ela fica mais limpa, mais bonita, mais agradável. Então, no momento de fazer uma limpeza, nós estamos limpando a nossa casa. Esse é o principal contexto que nós temos que entender. E como a medicina é algo tão sagrado, primeiro, nós temos milhares de plantas na Amazônia, milhares. Como algum índio, há muito tempo atrás, ia saber que ia juntar duas plantas e ia fazer essa combinação? Porque essa combinação é uma em 5 milhões, mais ou menos. Então, só dela existir já é algo muito surreal, né?
E se você tomar elas separadas, o jagube e a chacrona, elas não vão ter o mesmo efeito. O jagube vai trazer um pouco de uma sedação e a chacrona normalmente não vai dar nada, né? Então, já é interessante por si só a manifestação dela aqui dessa forma. Outra questão muito importante é que ela não tem contexto religioso. Então, nós recebemos pessoas que são ateus, evangélicos, cristão, católico, hindu, não tem religião, umbandista, acredita em tudo, acredita só em extraterrestre, literalmente de tudo. Então, por que não é algo religioso? Ele vai expandir o que você é. Ele vai se conectar com o que você tem na sua ancestralidade, na sua espiritualidade, na sua missão. Então, eu já vi evangélicos, por exemplo, consagram ayahuasca e eles se conectam muito com anjos. Aí eu vejo um bandista com os orixás, ateu com o universo. Ou, às vezes, depois vai tirando as cascas e vai se conectando. Nossa, eu vi um pajé, eu vi um caboclo, não sabia que isso existia, né? Então, o mais interessante da medicina é que, comprovado cientificamente, nós enxergamos, percebemos a realidade somente 3,6% do que ela é. Então, 96% aí nós não conseguimos captar, não conseguimos perceber. Então, quando nós estamos com a medicina no nosso organismo, ela expande aí de 11% a 12%. Então, esses símbolos, por exemplo, que você viu, André, que muitas vezes a gente não entende, primeiramente, o nosso racional, a nossa parte cognitiva, entende muito pouco do que existe. Então, às vezes, a gente consegue perceber cores diferentes que não existem aqui, simbologias bem diferentes, porque são as chaves dimensionais que vão abrindo para acontecer esses portais. E, mais uma vez, não são portais que acontecem na ayahuasca, são portais que acontecem o tempo todo, mas não percebemos. A ayahuasca só abre um pouco mais da nossa percepção que já era para ser natural. Que lá na época de Atlântida, Lemúria, era algo que era natural do nosso ser, né? Então, por que a ayahuasca traz uma mudança muito grande para todas as pessoas? Porque ela está fazendo você relembrar quem você é de verdade. Tanto na questão sensorial, perceptiva e conexão com o agora, quanto a limpeza emocional, mental, kármica, física que acontece durante uma cerimônia, que é esse processo de relembrar, de poder devolver para tal pessoa o peso que aconteceu ali, perdoar tal pessoa, agradecer tal situação, se conectar com o divino que se manifesta através do caboclo, da umbanda, de anjo, de arcanjo, de extraterrestre, literalmente de tudo, né? Porém, existem vários tipos de cerimônia. Então, para quem quer consagrar pela primeira vez, é importante você conhecer uma casa que você tenha boas referências. Porque, primeiro, a ayahuasca não é brincadeira. Como a gente estava falando no início, você vai estar completamente vulnerável. Então, imagina você tendo uma catarse ali de um processo, por exemplo, de abuso sexual. Se não tiver uma boa condução daquilo, pode sim se tornar traumático. Então, é necessário você conhecer uma casa que seja referência, que as pessoas falem, ó, pode ir lá que você vai ser muito bem assistido, muito bem amparado, porque realmente tem coisas que são muito delicadas. Então, não dá para saber o que vai acontecer. Tudo isso que a gente está falando aqui pode ser que aconteça ou não, porque é a manifestação de cada um. Mas se você vai num lugar que você sente, putz, aqui é muito bem ancorado, muito bem guardado, eu me sinto acolhido. Principalmente é você se sentir. Porque tem pessoas que às vezes podem ir no espaço que não se sentem tão acolhidos. Mas tem pessoas que gostam realmente de ritual, que não quero ninguém olhando para mim, e outras pessoas que gostam de ser assistidas. Porém, eu prefiro, né, no meu sentir, quando você vai num lugar que você é muito bem assistido, você consegue se entregar muito mais, né? Então, falando agora sobre cura, né, que é uma coisa bem delicada de se falar. A terminologia do português, a palavra cura é crime, né? Então, nenhuma terapia te cura. A ayahuasca não te cura.
só você tem o poder de se curar. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa ter clareza. Então, a ayahuasca traz as vivências, as percepções e as clarezas do que você precisa curar. Você cura quando você perdoa, quando você se permite fazer uma limpeza, que é mais a parte física, né? Então, nesse caminho aí de 7 anos de medicina que eu tenho, eu já consegui ver tantas curas lindas. Então, já fiz cerimônia, eu faço cerimônias no espaço fechadas também, né? Por exemplo, cerimônia só para uma família, cerimônia individual, né? E as cerimônias familiares para mim são as mais tocantes. Porque eu vi uma pessoa que sempre vinha consagrar, mas chegava em casa, era briga, era discussão, não tinha aceitação. E aí a família toda veio consagrar e até hoje, como é lindo de perceber. Ah, Caio, mas foi a ayahuasca que fez essa transformação? A ayahuasca foi um caminho, mas eles que, colocando em prática todos os ensinamentos, que fizeram a grande diferença, né? Então, mais uma vez, autorresponsabilidade cada vez mais presente para a gente ter consciência disso, né? Então, para todos que querem a primeira vez, lembrando que não é algo religioso. Porém, no Brasil, só é permitido consagrar ayahuasca em ambiente religioso. Eu gosto de salientar isso porque tem muitas pessoas hoje que, infelizmente, para mim, infelizmente, né, a ayahuasca está com uma acessibilidade muito grande. Então, qualquer pessoa, às vezes, consegue comprar ayahuasca na internet, consagra ayahuasca em casa e não é bom. Vai dar alguma coisa, pode ser que dê alguma coisa errada. Então, quando você tem um instituto onde tem o CNPJ, tem toda a regulamentação, tem todo o preparo, já tem uma história, uma experiência, vai trazendo mais confiança para você estar naquele local. Então, tem que ter o CNPJ religioso. O ritual em si não precisa ser religioso. Porém, a religião são várias caixinhas da espiritualidade. Então, quando você vai consagrar ayahuasca, você pode ir numa cerimônia, vamos dar um exemplo, numa cerimônia de Umbanda, que a gente chama de Umbandai. E como aconteceu comigo, eu, no meio de uma cerimônia de Umbanda, tocando para Yansan, por exemplo, Iemanjá, e eu estava tendo uma vivência com extraterrestre, tendo uma vivência com a egrégora egípcia. Então, não quer dizer que você vai numa cerimônia de Umbanda, você vai viver aquilo. Não quer dizer que você vai numa cerimônia xamânica, você vai viver algo de xamanismo. Você pode viver algo de uma outra religião, dependendo do que você vive. Então, lá no Espaço Nova Vida, a gente costuma fazer cerimônias universalistas, onde tem as cerimônias temáticas, né? Então, por exemplo, anteontem tivemos a cerimônia de sagrado masculino e feminino. Então, nós trouxemos dentro da parte do masculino a energia de Jesus, de São Miguel, dos caboclos, que trazem mais firmeza e sustentação do masculino. E na parte do feminino, primeiro nós fizemos a transição dentro da egrégora viking e celta. Então, no masculino, força mais viking de trabalho, de firmeza, e depois o celta, que começa a trazer a expansão que o feminino tem, até chegar nas orixás. Então, a gente começa a trabalhar com várias egrégoras. Aí, eu fui iniciado dentro do Shamanic Dream, né, pelo Rex Thomas, onde vem a linhagem Shipibo, especificamente, onde é uma das cerimônias mais bem ancoradas e seguras do mundo, já comentadas por várias pessoas no mundo, realmente, né? Então, não é uma perspectiva única ali, de várias pessoas que já viveram muitas cerimônias que reconheceram dessa forma, onde ele tem todo um preparo, inicialmente dentro dos ícaros, que a cultura Shipibo traz muito fortemente para poder despertar a força da medicina dentro de você. E aí depois vem toda a parte universalista. Então, quem quiser se manifestar, quem das egrégoras de luz quiser vir se manifestar, vai se manifestar. Então, tem certos momentos que chama os orixás, chama os anjos, chama arcanjo, chama a parte hindu com os mantras, e aí vem vindo. Então, para as pessoas que querem conhecer, é muito bacana. Primeiro, você provavelmente vai conhecer muitas culturas. E não é um conhecimento que você vai pegar um livro e ir lendo. Isso vai ser um complemento. Você vai ter a experiência de sentir várias coisas, de vivenciar, né? De você estar lá no Egito, no meio de uma pirâmide, ou na terra, junto com os caboclos, em volta de uma fogueira, ou simplesmente você se conectar com você, com o seu universo interior.
Então, tudo isso que a gente está falando aqui pode ou não acontecer. A experiência é muito individual, mas é um caminho que eu considero profundamente transformador, né? Então, hoje, muitas pessoas comentam que uma noite de ayahuasca é equivalente a 1 ano de terapia. E quando você é bem assessorado e consegue passar por esse processo com muito mais consciência, você consegue trazer com muitas ferramentas. E os processos difíceis, né? Eu já tive pelo menos uns 5. De 7 anos eu tive 5 processos que foram muito difíceis. Porém, foram os processos que mais trouxeram mudanças na minha vida. Então, lá na nossa casa, a gente costuma oferecer um pós também para as pessoas poderem conversar sobre os seus processos. Porque imagina uma pessoa que teve uma experiência muito delicada e não tem com quem conversar. Simplesmente conta a experiência, as pessoas, nossa, é difícil. Como fica aquela pessoa ali? Vai ficar literalmente um choque. Então, quando você tem algumas pessoas que podem dar esse amparo de uma forma que, nossa, ó, vamos entender o que isso representa para você. Será que não é uma questão que você teve com o seu pai, que você tinha comentado? Então, a ayahuasca está mostrando de uma forma arquetípica tudo isso que você vivenciou. Então, pessoas que normalmente têm depressão e ansiedade conseguem sentir a dimensão energética da ansiedade e da depressão. E aí, depois disso, começa a tomar literalmente atitudes para sair desse padrão. Porque ele chegou, meu Deus, eu vi o quanto a ansiedade está entrando no meu organismo e me matando. Então, eu vou começar a levar a sério tudo que a Andréa lá na terapia começou a falar, que é para eu respirar, fazer meditação, para poder melhorar. E tem um outro estudo também não me recordo o nome dele, mas o sobrenome é Toffoli, um estudioso da Unicamp, estuda bastante as medicinas da floresta, onde eles fizeram um estudo que eles mostram um neurônio normal, por exemplo. Então, vamos imaginar um neurônio que tenha 5 conexões, por exemplo. E aí, na força da ayahuasca, você vê esse neurônio muito mais brilhoso e com várias outras conexões. Então, o que isso significa quando você vai ter um olhar, por exemplo, para a depressão? Uma pessoa que está com depressão, normalmente ela fica lá no sofá, na cama, todo ambiente escuro, triste, não consegue sair da cama, não quer fazer nada, só fala de coisas negativas. Então, vamos imaginar que essas conexões desse neurônio da pessoa só tem essas conexões. Ficar na cama, não quero fazer nada, não quero comer, não quero tomar banho, só penso em coisas negativas. E aí vai tomar ayahuasca, aí ela começa, mas você pode também fazer uma caminhada, você pode se alimentar melhor, você pode falar com tal pessoa, então começa a vir outras visões. Então, falando agora da parte científica da medicina, ela auxilia nesse aumento da conexão que às vezes nós perdemos devido a alguns tipos de doença, né? Então, a molécula da ayahuasca, que é o DMT, ela é muito parecida com a serotonina. Então, esse sentimento que as pessoas têm pós-cerimônia de ayahuasca, de um sentimento muito grande de bem-estar, é devido a essa conexão do DMT também, né? Então, falar da ayahuasca, como eu falei, a gente pode ficar falando aqui tanta coisa, porque são muitos, muitos, muitos benefícios. Todo mundo pode consagrar ayahuasca? Não, não pode. Então, pessoas que têm esquizofrenia, algum problema de distúrbio mental, tomam alguns tipos de medicamentos, né, não podem consagrar ayahuasca. Tem alguns tipos de medicamento que você tem que ficar alguns dias sem tomar para não ter interação medicamentosa. Tem alguns tipos de medicamento que você precisa do seu psiquiatra autorizando isso lá na nossa casa, né? Mas eu acho que a melhor forma é realmente de se fazer, porque o principal que a gente está pensando é no bem-estar das pessoas, né? Então, recentemente, uma pessoa que tem esquizofrenia está insistindo muito para fazer uma consagração, mas eu não posso porque o quadro dela vai piorar. Ah, mas a ayahuasca não é maravilhosa? É maravilhosa, mas dá interação. Como qualquer tipo de planta, tem vários tipos de planta quando a gente vai estudar a fitoterapia que você não pode tomar porque ela pode dar um risco para a saúde, para uma pessoa sim, para outra pessoa não.
Então, tudo depende e varia, né? Então, é muito importante você ter, mais uma vez, conexão com uma casa que tenha boas referências para te instruir, que tenha muita informação para poder te guiar por esse caminho, que é maravilhoso, mas não é um caminho tão simples. Tem muitas peculiaridades para que seja, vamos dizer, o mais tranquilo e leve possível para você passar por esse despertar. Ai, que lindo, Caio. Obrigada por essa explicação, porque vai esclarecer muito, né? E nos ajuda muito a plantar essa sementinha que eu gostaria, que eu quis, né, com esse podcast aí. Acho que nosso tempo está acabando, já passou até um pouquinho. Elu, tem mais alguma pergunta, algum comentário? Não, acho que foi claríssimo sobre a ayahuasca, acho que tira dúvida de todas as pessoas. Eu não pratico, não participo dos rituais, não sinto essa necessidade, mas acho sempre interessante quem eu atendo, né? E as dúvidas que eles trazem sobre isso. Então, foi excelente, eu vi tudo. Obrigada, Caio. É isso. Eu pratico há mais de 10 anos, eu gosto muito, mas eu acho também que o Caio falou é ter essa autorresponsabilidade também, né? Eu tenho um tempo que eu preciso de uma consagração para outra, respeitar esse tempo dentro de mim, porque eu fico processando algumas coisas internas, mesmo às vezes não tendo muita compreensão de tudo que aconteceu ali, mas é como se, sabe, Caio, para mim assim, é como se virasse uma chavinha, agora eu posso de novo. Veio meio, intuitivo, sabe? E eu respeito essa intuição. Por mais que eu goste muito, eu respeito esse time de tempo para eu retornar. E sou muito grata, eu super indico, né, a casa do Caio. Aqui embaixo, na nossa descrição, vai estar todos os contatos do Caio, para quem quiser entrar em contato com ele. Qualquer coisa é só chamar a gente também no direct. Caio, muito, muito, muita gratidão. Eu que agradeço, Elu, Andréia, a oportunidade, essa troca maravilhosa. Como eu falei, dá vontade de a gente ficar aqui Sim. por muito tempo falando sobre tudo isso. E, Andréia, espero te ver de novo, Sim, né? com certeza. Elu, quando você sentir, não só para a ayahuasca, mas para ir conhecer o espaço também, tem tanta coisa lá. E a gente vai se conhecendo e trocando cada vez mais. E aguardo todas as pessoas que sentirem também. Os meus contatos deixo completamente aberto, principalmente o WhatsApp, quem quiser tirar outras dúvidas, saber um pouco mais sobre o universo xamânico, medicina, né? A gente está aqui realmente com todo o amor para poder acolher e trazer mais clareza de tudo isso. E gratidão mais uma vez, essa oportunidade maravilhosa. Obrigada, querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau.